Então, nós estamos dando continuidade ao estudo do rei, dos salmos e os salmos, do rei nos salmos e o salmo do rei. E essa fala do Robert Kishon, nós estamos acompanhando essa epígrafe que tem no livro lá, até chegarmos aos Cânticos de Sião, porque nós vamos depois verificar o uso o milênio nos Salmos. Por enquanto, nós estamos no ministério de Cristo nos Salmos, a morte de Cristo nos Salmos, até o Cristo pré-encarnado do Antigo Testamento, nós vimos em estudos anteriores nos Salmos. E depois do Cristo pré-existente, chegamos ao Cristo encarnado e passamos ao seu ministério. Então, hoje, nós vamos continuar falando sobre a Via Crucis de Cristo, né? Então, Márcio, passe para o próximo slide, que é o slide que nós estamos começando aí, o levante e derrocada do traidor amigo íntimo contra o seu Messias. Então, esse levante só é possível visualizarmos por cumprimento profético nos Salmos, né? Antecedendo o caminho pela via dolorosa, a traição de Judas, o amigo íntimo do Salmo 41, lá Davi registra: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E claro que Davi, já falamos sobre isso, estamos adotando a abordagem hermenêutica referente plênio, e pensando nessa abordagem, nós entendemos que Davi não tinha em mente o Senhor Jesus e Judas quando escreveu isso. Ele está retratando a experiência dele. É um cântico, de certa forma, é um cântico que passa a ser um desabafo, como um sentimento de ingratidão. Esse até o meu próprio amigo íntimo é um sentimento expresso na fala de ingratidão por Aitofel ser o traidor. Claro que o sentido, os irmãos sabem que nós adotamos o sensus uno, ou seja, o sentido único, o significado único é um amigo do rei o trai. E esse amigo é íntimo do rei e o trai. E o referente pleno, os referentes, os subsignificados, você tem o mestre aplicando o texto a si e ao traidor, quando ele diz lá em João 13:18, não falo de todos vós, eu sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então, Jesus vai e aplica o texto do Salmo 41:9 a si. Isso ganha um referente maior. Judas é maior que Aitofel no contexto do evento. Cristo é maior do que Davi no contexto do evento. Então, quando a gente tem, olhando para esse salmo, ainda o rei sendo rejeitado e tendo como resultado a cruz. Então, a derrota de Judas, e aqui eu chamo a atenção de vocês para para uma situação do capítulo 1º do livro de Atos, quando Pedro se levanta, fala aos 120, e algumas pessoas acham que Pedro foi precipitado, porque Pedro ele conclama vamos chamar assim, ao embrião da igreja, porque a igreja só nasce em Atos 2. Mas em Atos 1, lá no cenáculo, ele está reunido e, de repente, ele se levanta e fala sobre Judas. E vai trabalhar a substituição de Judas
ou uma pessoa que a igreja vai escolher. Mas eu posso dizer que Cristo escolheu, porque é uma das poucas orações do Novo Testamento direcionada a Cristo, porque normalmente nós oramos assim ao Pai, a direção é ao Pai, guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. É assim que é a oração do crente, a gente ouve as orações dos crentes na igreja assim. Dificilmente a gente ora diretamente a Cristo. Mas a igreja primitiva, no capítulo 1, ela orou a Cristo, pedindo que ele escolhesse entre José, cognominado Barzabás, ou Matias. E a igreja e os apóstolos lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e Matias foi o escolhido substituto de Judas. Às vezes as pessoas acham, não, Pedro deu mais uma derrapada, porque quem deveria ter escolhido diretamente o 12º apóstolo, substituto de Judas, era Cristo, e ele escolheu quando em capítulo 9 de Atos, ele escolhe o apóstolo Paulo para ser um apóstolo dele aos gentios. Só que eu, particularmente, não defendo essa tese. Eu sei que o apóstolo Paulo é um apóstolo, mas eu não creio que o apóstolo Paulo é o 12º apóstolo, substituto de Judas. Eu creio que quem é o substituto de Judas é Matias, e que a igreja acertadamente escolheu. Quando alguém critica Pedro, mas usa os elementos que identificam o apostolado, porque Pedro é quem dá esses elementos. É Pedro que diz que para ser um apóstolo, e aí isso desmancha completamente a ideia da existência de apóstolos entre nós, mesmo que no meio neopentecostal exista algumas pessoas que se denominam apóstolos e até apóstolas, mas biblicamente isso está errado, porque os apóstolos, o dom do apostolado, ele é até anterior à igreja. A igreja nasce em Pentecostes, mas os apóstolos já são antes da igreja, já viveram com Cristo, já foram escolhidos por Cristo no período do seu ministério. Então, sendo assim, o apóstolo Pedro, das características, teria que ser testemunha ocular. Para ser um apóstolo, teria que ser uma testemunha ocular da ressurreição, coisa que nenhum desses falsos apóstolos de hoje são. Testemunha ocular da ressurreição, teria que ter convivido no ministério de Cristo durante os 3 anos e meio. E isso é Pedro quem vai dar, e tanto o José, cognominado Barzabás, quanto o Matias tinham as qualidades que Pedro indica. Então, Pedro é que dá as qualidades. Outro dado importante no processo, e aí agora que eu entro com a questão dos Salmos, é que Pedro fez uma interpretação, irmão Elias, que nenhum de nós consegue atingir, porque nós colocamos aqui, a derrota de Judas é enfatizada pelo deserto da sua morada na substituição do seu ministério, realçados por Davi no Salmo 69, verso 25, e no Salmo 109, verso 8. Então, quando nós pegamos esse texto de Salmo 69, que é messiânico, e 109, que traz um dado vinculado a Judas, nenhum de nós teremos essa capacidade, senão o que Pedro fez, porque, veja bem aí, no 69, 25, fique desolado o seu palácio e não haja quem habite em suas tendas. No 109, sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Pedro consegue pegar esses 2 versículos, fazer um encaixe e aplicar a Judas, que nenhum de nós teríamos essa capacidade, isso demonstrando que Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo ali
para dar indicação da substituição de Judas por Matias. E, claro, um outro dado importante, na história da igreja, isso é prova de que o apostolado não prossegue, é que Judas é substituído por Matias, não porque ele morreu, mas porque ele traiu. Esse é um dado importante. Não porque ele morreu. Ele perdeu o ministério apostolar. Ele perdeu o bispado. Ele perdeu o ofício. Por quê? Se no capítulo 1 Pedro faz esse movimento, no capítulo 12, Tiago morre. E Pedro não faz um movimento. Pedro é solto e volta lá para a igreja, para a casa de Maria, a irmã de Barnabé, a mãe de Marcos. E Pedro, quando vai para lá, ele não fez um movimento de novo, irmãos, a gente precisa substituir Tiago. Não. Depois os apóstolos morrendo, o último é João. Então, isso eu falo porque tem dado escatológico, tem o escatom no processo. O escatom está no processo. O escatom está no processo pelo milênio, quando lá no capítulo 19 de Mateus, entre os versos 27 e 28, Pedro diz assim para Jesus: nós deixamos tudo, é o caso lá do rico de qualidade, um sebo de qualidade. Pedro diz assim a Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Jesus diz: vós que me seguistes, quando na regeneração entenda, não nova terra, mas a regeneração desta terra, que é milênio. Então, quando na regeneração da terra, o Filho do Homem se assentará sobre e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então já tem aí um marco. Durante todo o milênio, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. E eu digo sem medo de errar que os 12 apóstolos, aí nós temos o apóstolo Matias no lugar de Judas. E quando você sai do milênio e vai para a nova terra e vai para dentro da nova Jerusalém, lá nos muros da cidade tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aí a gente vai procurar Paulo lá, quem der fé de Paulo, e não vai achar. E o próprio Paulo, ele se exclui disso. Primeiro, o Lucas já dá uma dica para nós, porque no capítulo 6, quando o embrião diaconal é eleito, Lucas registra lá, e os 12 impuseram as mãos sobre os 7. Os 12 impuseram as mãos. E no capítulo 6, Paulo não estava, ainda não fazia parte do apostolado. E a gente diz assim, 12 mais 1. A gente nem diz 13. A gente diz 12 mais 1, porque Cristo só teve 12 mais 1. Por que 12 mais 1? Porque Paulo é um abortivo. Ele é o menor dos apóstolos, se considera que não é digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Então, Paulo é o mais um, porque é um nascido fora de tempo. Então, Paulo é esse número 1, 12 e mais 1. E aí, então, Paulo, ele no capítulo de 1 Coríntios 15, quando ele traz o evangelho, ele fala de Cristo, da ressurreição, ele dá dois dados importantes. Ele fala que Cristo apareceu a Kefas, a Pedro, apareceu a Tiago, o meio-irmão dele, apareceu aos 12, então ele fala, e apareceu aos 12, apareceu a 500 irmãos, apareceu aos 12, então, apareceu aos 12 significa, eu estou fora, eu não estou entre os 12, porque não precisa ele enumerar Pedro, Bartolomeu, Tomé e toda a lista, não. Ele fala, apareceu aos 12. E quando ele fala aos 12, ele está incluindo Matias, então ele está fora. E aí, ele também dá uma paulada nos falsos apóstolos que aparecem hoje, quando ele diz assim, por derradeiro de todos apareceu a mim.
por derradeiro, por último de todos, quer dizer, o último apóstolo a ver Jesus é ele, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum apóstolo. Nem a Igreja Católica tentou sustentar essa ideia, trabalhando a sucessão a partir de Pedro, caiu por terra. E os neopentecostais vieram com a chamada nova reforma, que eles equiparam até a reforma protestante, a reforma do apostolado, que vem aí com essa turma do G12, para incluir, incutir uma ideia estapafúrdia de que existe apóstolos hoje. Isso é mentira. Jesus só tem 12 apóstolos e mais um. E aí, fechando, ele pega esses versículos, eu estou falando fechando porque tem duas mãos suspensas, aí ele pega o versículo, e o que é que ele diz? Ele diz assim, homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem habite em suas tendas. E isso é Salmo 69, o messiânico 25. Ali a gente agora identifica Judas. Judas, o texto agora, que tem um referente para aquele momento, mas agora tem um outro referente, que é Judas. Não é mais o de Jesus falando da traição, agora é o de Judas diante da traição, perdendo a sua o seu palácio, perdendo o seu ofício, perdendo o seu bispado. E aí, no complemento, ele pega ele diz, sejam poucos os seus dias e outro toma o seu ofício, ele não pegou sejam poucos os seus dias, que vale para Judas também, mas ele colocou aqui, tome outro o seu bispado, que é outro tome o seu ofício. E esse outro, para nós, é Matias, porque a igreja escolheu Matias. É isso. Paro por aqui, irmão Elias, porque tem o irmão pastor Lorival e Márcio, que, pelo menos que eu estou vendo aqui. É isso mesmo. Márcio, se você... Isso, ia pedir. Valeu, Márcio, obrigado. Márcio, antes de você perguntar, me permitam só, Pastor Danilo, boa noite. Nós estamos começando quando ele entrou. Tudo bem, Boa Pastor noite, Danilo? meus irmãos. Boa noite, Rodrigo. E também nós temos aí o pastor Hernandes, que não é o Hernandes Dias Lopes, como brincaram aí, mas é o pastor Hernandes, e o pastor Danilo podia falar alguma coisinha rápida sobre ele aí, pode ser, pastor? Que apresentou ele para nós, né? Vem, pastor Danilo. Oh, claro, Deus nos deu o prazer de conhecer o pastor Hernani, que até eu confundo as vezes, junto, claro, com outros irmãos preciosos durante um tempo de conferência na igreja dele, e foi preparado por Deus mesmo, porque temos desenvolvido uma ótima relação, uma boa comunhão, e eu fiquei realmente interessado em ajudá-lo a fazer parte do grupo, porque ele manifestou o desejo de aprender mais, principalmente nessa questão da área escatológica, e acredito que o nosso grupo ele pode favorecer o nosso irmão nesse sentido. Então, seja bem-vindo e espero que seja tão proveitoso para o irmão quanto para nós tem sido. Bem, meus queridos, muito agradecido, viu? Só uma questão, eu não sou pastor ainda, viu? Estão me ouvindo? Estamos Estamos, ouvindo bem. vamos ver. Eu sou missionário, a gente está trabalhando nesse sentido. Fui convidado pela igreja, juntamente com o pastor Laudelino, para estar trabalhando, auxiliando ele no ministério, mas ainda não sou pastor, missionário, tá bom? Tá Bom, bom, irmão. obrigado. Seja bem-vindo ao nosso e-mail. Não sei se conhece os outros, mas na sequência, na semana que vem, nós vamos apresentar os outros pastores que tem aí, tá bom? Tá bom, eu agradeço. Ok. Mas temos o nosso mestre, que talvez você conheça, o pastor Evaldo, né? Que é quem conduz a gente aí, então, é um grande prazer. Então, a primeira pergunta é do Márcio e depois pastor Lorival. E depois o Carlito, o irmão Carlito. Bom, sobre a apresentação e o comparativo entre a
a profecia de Judas versus a profecia de Davi, né? Davi e Jesus, eu esqueci o nome do traidor lá de Davi. Para mim ficou bem claro, Aitofel. Aitofel. E é muito interessante fazer esse comparativo. Mas a minha questão não tem nada a ver com esse assunto, mas como o pastor Evaldo entrou na explicação sobre apostolado, eu tenho uma questão para fazer sobre isso. Posso fazer, pastor? Tem alguma restrição por estar fora do assunto? Tá bom. Disse que não, então eu vou fazer. Eu sempre imaginei e pensei exatamente como o pastor tá falando, né? Aquela coisa, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Desde que a gente sempre acreditou dessa maneira. E pouco tempo atrás eu estava ouvindo uma pessoa nessa minha caminhada de entender o contexto no qual a gente vive, né? Posso na multiforme, eu penso na multiforme misericórdia e ação de Deus, do Espírito Santo e tudo mais. E eu acabei ouvindo uma pessoa que se intitula apóstolo. E ele me colocou e me mostrou alguns textos que eu não sei explicar. Primeiro, a primeira pergunta que se coloca é: o que é ser apóstolo? Apóstolo como discípulo direto de Jesus, com as características dos 12, só os 12. Até Paulo, no contexto colocado, que tinha que ter andado os 3 anos e meio com Jesus, que teria que ter... a gente tem que... Por isso que eles se tornam mais um na sua explicação, pelo meu entendimento. Eu não estaria vinculado com os 12 iniciais. Mas ele começa a explicação sobre apostolado. O que é apóstolo? Apóstolo, como título de companheiro de Jesus, só os 12, que conviveram realmente com ele. Mas quando a gente olha, vai para a tradução e o significado de apóstolo, né, ele está diretamente vinculado a quem evangeliza, quem prega, quem propaga, quem ensina, quem difunde. Normalmente é colocado esse título, por exemplo, o padre Anchieta foi considerado o apóstolo do Brasil. São as pessoas que chegam no local, que não têm a divulgação, então a palavra apóstolo é colocada desta maneira e tem este significado. E aí ele me mostrou alguns textos bíblicos, inclusive Efésios 4, onde ele coloca ali, eles até descrevem isso como, deixa eu ver se eu me lembro, são os dons ministeriais. Então, em Efésios 4, ele coloca 5 dons ministeriais. Então, para mim, pastor não é quem faz seminário, pastor é quem cuida de pessoas. Pastorear é guiar, é cuidar de pessoas. Está longe de ser quem faz seminário. Né? Então, se a gente pega os dons ministeriais, eles não, na Bíblia, em nenhum local, eles estão descritos como alguém que se preparou numa academia, mas que exerce um presente, um dom que Deus lhe deu. Então, quando ele colocou esses dons ministeriais, eu fiquei com dúvida com relação a isso. Porque lá no texto diz assim, e concedeu os dons aos homens, que são os dons ministeriais. Uns para apóstolos, outros profetas, outro evangelista, outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, é uma visão diferente daquilo que eu conhecia, daquilo que eu pensava, e separa apóstolo que caminhou com Jesus de um dom, que a palavra diz em Efésios, que é um dom ministerial. É algo que foi colocado com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, assim, nesse contexto, eu comecei a ter dificuldade, inclusive, e aí que vem essa questão de pastor não é quem faz seminário, pastor é quem cuida de pessoas.
Uma pessoa que faz seminário, ela pode ter o dom de ensino, então ela é mestre, o dom dela é mestre, não é cuidar de gente. O outro é profeta. Crendo ou não crendo, eu não limito a atuação do Espírito Santo, mas tem gente que acredita que em profecias. Enfim, esse texto era para antes dessa história, de quando Paulo escreveu em Efésios, porque se era só para o período dos apóstolos, alguns já até tinham falecido nessa época dessa escrita, ou isso é aperfeiçoamento dos santos é algo contínuo e vigente na igreja de hoje? Como que o senhor enxerga essa situação? Ô, Márcio, deixa eu ajudar só dizendo o seguinte: Uhum. o apóstolo Evaldo vai responder para você. E Pela, só um minutinho, só um pelo, minutinho, só um pelo minutinho, só um significado da minutinho. palavra Calminha, apóstolo, ele se calminha. encaixa Porque perfeitamente. dentro do ponto de vista que essa pessoa falou para você, aqui nós temos o apóstolo Evaldo, o apóstolo Danilo, o apóstolo Ulisses, o apóstolo Lourival e o apóstolo Dilson. Porque a Pode palavra ser. apóstolo quer dizer enviado, né? Então, se bobear, por exemplo, o missionário Hernando é um apóstolo também. Mas agora eu deixo a resposta para o E nosso por que o mestre Elias pastor. não é e o Márcio também não? Porque ele não fez seminário? Não, não, porque se você fosse Exatamente. enviado para pregar para alguma coisa, você seria um apóstolo também. Eu não Mas sou, eu não estou pregando. Mas, o enfim, ID, pastor não, Evaldo. o ID, Elias, o ID é para pregar através onde a gente estiver. Então, a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Então, se a gente cumpre o ID, pregar não é estar num púlpito, pregar é viver a palavra. Então, nesse Eu sei aspecto, eu disso. concordo. Eu sei disso, Mas, mas pastor, esse pastor que defendeu o pseudo apostolado dele, é nessa maneira que eu estou falando. Então, apóstolo Evaldo. Essas coisas que o irmão Márcio traz, como outros irmãos podem trazer dentro do contexto, não tem problema não, não está fugindo. Estamos aqui, é o grupo de estudo, né? Primeiramente, eu queria recomendar, não só para Márcio, mas para todos os irmãos aqui, esse livro extraordinário do pastor Augusto de bom, não ouvi nada. Alguém ouviu? fez Não. na Pastor África. Evaldo, o senhor vai ter que falar de novo, porque a gente não ouviu, travou sua câmera. Seu Travou? microfone. Agora, está me ouvindo? Sim. Pronto. Achei interessante a pergunta do Márcio. E aí recomendo esse livro aqui do Hernandes Dias, do Augusto Nicodemos, que é a tese de pós-doutorado dele. É o livro Apóstolos, uma verdade bíblica sobre o apostolado. Esse livro aqui é a tese de pós-doutorado dele. Eu nunca vi um livro igual, que faz uma análise muito boa sobre o assunto. Efésios 4 é uma lista de dons que pode ser acoplada a 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, pode fazer uma relação. E aí, apóstolo e profetas, eles estão colocados dentro de uma hierarquia. Aí você tem, lá em Coríntios é que vê essa hierarquia, diz primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, dando-nos a ideia de que o apóstolo e o profeta, eles tiveram uma função primordial na igreja primitiva, porque, Márcio, o apóstolo, ele foi responsável, eles foram, apóstolos e profetas, foram responsáveis pelo corpo doutrinal, não só da igreja primitiva, mas nós também. Lá em Atos 2, lá no finalzinho, de 43 a 47, ele diz, às 42 a 47, diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles chegam até a ser chamados de colunas da igreja. Nós somos pedras, eles são colunas, porque eles são, o corpo doutrinal vem com eles. Então,
Quando a gente contesta o apostolado para hoje, é porque os intitulados apóstolos de hoje, não sei se é o caso desse que conversou contigo, eles querem ter uma preeminência e eles estão restaurando essa ideia. Então, profeta e apóstolo a gente não tem. Naquela lista ali de que Jesus subiu para o aperfeiçoamento dos santos, o que a gente tem de profetas e apóstolos já cerca esse período do cânon. Com o fechamento do cânon e a Bíblia se completando, nós não temos profetas hoje. Teremos no escatom, teremos escatologicamente dois, que se vestirão de saco e pregarão por 1260 dias depois, no período tribulacional. Mas para hoje, nós não temos profetas e não temos apóstolos. Agora, como disse o irmão Elias, e você está nesse caminho, o apóstolo, enquanto enviado, aí nós vamos encontrar nas páginas de Atos, Barnabé foi enviado com Paulo para a primeira viagem missionária, eles são chamados de apóstolos. Só Timóteo, Epafrodito e outros. Então, hoje em dia, nós temos, a gente usa mais a palavra apóstolo hoje no nosso meio para os missionários. Eles são enviados, e aí, mas não é o que a gente está tocando aqui. A gente está tocando aqui, Jesus só teve 12 mais um, ponto. Discípulos, ele teve um monte, até discípula, a Dorcas. Mas apóstolos que tiveram o privilégio de produzir a Bíblia, Novo Testamento, pelo menos 4 deles, os amigos deles, que pelo menos tiveram convivências com eles para o cânon se fechar. Aí você tem Mateus, você tem João, você tem Pedro e Paulo, os 4 apóstolos que escreveram. E você tem Judas, Tiago, os 2 meio-irmãos de Jesus, e Lucas, o evangelista, e o Marcos, evangelista. Você tem esses 8 produzindo a palavra de Deus no Novo Testamento. Então, quando a gente contesta, e aí é o que Nicodemos faz de forma brilhante, a ideia, então, se intitular apóstolo hoje, a gente tem que ver a intenção. Se é para se equiparar ao que a gente tem como oficial, então, oficiais da igreja, para nós, pastor e diácono. Para nós batistas, pastor e diácono. Presbítero é o pastor enquanto conselheiro, palavra ancião, presbúteros. É bispo enquanto gestor, é aquele que administra a igreja, então ele é o superintendente, ele é o bispo, ele gere a igreja, então ele é, para nós, bispo, presbítero e pastor são palavras intercambiáveis. O pastor é aquele que alimenta o rebanho, o presbítero é o que aconselha, o pastor como conselheiro, pastor como pastor alimenta, pastor como conselheiro ele aconselha, é o experiente, é o maduro, e o pastor como bispo é aquele que administra. Então, nós não temos bispo, porque tem igreja que tem, episcopal tem, luterana tem, metodista tem, e algumas igrejas pentecostais tem. Nós não temos presbítero, os reformados têm, nós não temos terceiro ofício, presbítero, e nós não temos apóstolos nem profetas. Então, o que a gente tem? Tem evangelista? Tem, e tem outros dons também, tem missionário, tem evangelista, mas não temos apóstolo. Alguém se intitular apóstolo com o propósito de ser igual a Paulo usando Efésios 4, como que o dom continuasse, porque em Efésios 4 não está falando de evangelista, em Efésios 4 está falando do dom de apostolado como fundamentos, porque os apóstolos são chamados Cristo é o fundamento, mas tem o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina. Então, assim a gente não aceita não, porque a gente não vê base bíblica. Agora, se os batistas regulares tiveram um homem na Amazônia que evangelizou os ribeirinhos de forma magistral, e que foi chamado de o apóstolo da Amazônia pelos batistas regulares, até escritos. Ótimo. Se esse irmão aí se intitula num tom de evangelista, mas se ele é na igreja tratado como apóstolo, sem fazer o trabalho missionário de apóstolo, porque tem pastor que não é missionário, está restrito ali, cada um com seu dom, ele é missionário, tem um pastor mestre que está ensinando seminário,
e aí vai. Mas se é um missionário que faz um trabalho brilhante, ele pode ser chamado de apóstolo, como foram alguns no livro de Atos, mas não a pessoa se intitular apóstolo e trazendo essa ideia, que é o que eles trazem, a reforma apostólica, que principalmente os grupos G12anos trabalham. Então, é preciso ver, porque se usa, Márcio, como você está falando aí, joia. Mas se o indivíduo ele traz a si a ideia, e hoje eles têm até o pai apóstolo, né? É o pai apóstolo, né? O Papa, é um pai apóstolo também, o G12 já tem pai apóstolo. Então, essa ideia de apóstolos para hoje é que eu contestei há pouco, falando de Matias e falando de Paulo, porque eu creio que só teve 12 mais um. E é nesse sentido de produzir as escrituras, de comandar como eles comandaram, porque esse povo que se intitula apóstolo, eles se acham superiores a pastores, superiores a outros indivíduos, como se eles tivessem lá essa áurea de que eles são apóstolos, e tem deles que acham que até a palavra dele equivale à palavra de Deus, que eles podem produzir as escrituras. Então, esse tipo a gente rechaça. Aí eu digo como o último apóstolo a morrer, e foi o último apóstolo, foi João, e ele foi pastor da igreja de Éfeso. E Jesus elogiou a igreja de Éfeso, que colocava à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E Jesus diz: tu os achaste mentirosos. E eu acho que essa característica da igreja de Éfeso a gente tem que ter hoje, porque muitos são pseudo-apóstolos mesmos, que estão aí, como a gente tem os do G12, o apóstolo o apóstolo René Terranova, tem o apóstolo Valdomiro, tem apóstolos tantos aí, tem o apóstolo do Diante do Trono lá, a turma do Diante do Trono da Igreja de Lagoa. Então, essa turma neopentecostal, ou pentecostal, que se titula apóstolos, fuja deles, porque eles estão querendo que o título venha para eles e não uma ideia simples de um evangelista que vai fazer um trabalho de um missionário. É Pastor, isso. só me permitam uma parte, por favor. Eu concordo com tudo que o senhor falou, mas eu acrescentaria, e aí é pela minha própria experiência e cuidado, e eu não estou falando contra a Santa Igreja do Senhor, pelo contrário, eu acho que aqui a gente está num grupo seguro, onde a gente pode se manifestar. Então, a minha manifestação é: eu conheço muitos pastores que se utilizam do título para fazer exatamente isso. Então, o problema não é o título, o problema sempre é a pessoa e como ela se utiliza disso. Então, um cuidado que eu tenho muito é quando a pessoa exige ser chamada de determinada maneira. Eu não me exijo, não exijo de ninguém me chamar de empresário, de profissional de tecnologia. Cara, não tem nada a ver. Eu sou o Márcio. Então, quando um pastor exige isso e acha que é falta de respeito, eu ou qualquer pessoa se dirigir a ele não como pastor, todos esses erros que o senhor descreveu para quem se intitula apóstolos, isso daí é repartido e é compartilhado, na verdade, independente de qual seja o título que a pessoa esteja puxando para si. Né? No meu entendimento, se os dons continuam ou não continuam, é uma visão que Jesus permite que haja na multiforme graça dele que as coisas existam. Então, eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu quero trazer a um grupo de sêniores, de pastores, né, já que eu tenho essa oportunidade, o cuidado e a atenção para aquela que cuida de estar de pé, cuidado para que não caia, porque muita prepotência de muitos pastores utilizarem o título para, inclusive, mandar na vida das pessoas. Então, é um cuidado que ele tem que ser expansível, não é porque a pessoa se chama pastor, tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Ela pode ser um pecador, todos somos pecadores, utilizando do cargo que tem para liderar uma comunidade de 70 mil pessoas ou uma comunidade de 30 pessoas. Então, há um cuidado, porque tudo que está escrito ali em Efésios 4
tem um objetivo. Quando eu li o texto, e para mim fez muito sentido, é que tudo isso tem um objetivo, e o objetivo é um só, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, por isso que a gente tem alguém para ensinar, a gente tem alguém para cuidar de nós como em emoções, em pensamento, em orientação, em cuidado. Então, em alimentação, a gente tem gente para ensinar, a gente tem gente para direcionar, né? E isso tem um objetivo, que é o aperfeiçoamento dos santos, que a gente precisa, como cristão, desenvolver a nossa salvação. Esse é um processo de santificação. Então, eu acredito que Deus está usando isso tudo aí. Então, assim, só um alerta, porque eu conheço pessoas que abusaram, inclusive, de mim e da minha família, sendo pastores. Não tem nada a ver com apóstolo, mas faz a mesma coisa. Então, é só um alerta. E para Ok. mim faz Colocando sentido. o seguinte, que ao pastor, que é algo que permanece, porque em Efésios 4, a ideia que se passa é que apóstolo ali, profetas, eles já conseguiram fazer esse aperfeiçoamento porque eles produziram a escritura. Então, o aperfeiçoamento já veio deles. Então, não é continuidade de ministério apostolar. Agora, concordo, tem pastores, para esse pastor que pega o título de pastor para dominar e abusar do rebanho, tem um conselho lá de Pedro, em 1 Pedro 5, que o pastor não deve usar de domínio sobre a herança de Deus. Então, aos pastores, Deus também está puxando a orelha e dizendo, olha, caminhe por aqui, você tem que ser pastor segundo o meu coração, conforme diz lá Ezequiel. Então, mas esse pastor existe, esse diácono existe, que não é homem-dom, mas é diácono na igreja. Estão contribuindo para o aperfeiçoamento do reino, diáconos e pastores e evangelistas estão. Agora, pastor, apóstolo e profeta não tem. Então, nós não temos hoje. Agora, se alguém pode chamar algum missionário de apóstolo, esse irmão da Amazônia mesmo, o Pedro, ele chamava de apóstolo da Amazônia, ele é chamado pelos outros, ele fazia o trabalho, não queria nem saber de nome. Então, tem gente que usa o nome apóstolo, e se alguém na igreja chama alguém de apóstolo, tem que ter cuidado, porque o apóstolo não existe hoje. Se é uma pessoa enquanto enviado para fazer o trabalho, é outros que reconhecem, mas ele se intitular apóstolo e usar Efésios 4 está errado, porque Efésios 4 não se aplica. Efésios 4 está na mesma linha de 1 Coríntios 12. Primeiramente, Deus colocou apóstolo porque ele não iria ter mais. Ele pôs a hierarquia, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, porque foi eles que assentaram as bases. Agora, nós não temos profeta mais hoje, nem necessidade deles temos. Nós não temos, porque tudo que Deus queria falar para mim, para Márcio, para os irmãos, ele fala na palavra. A palavra profética é o escatom aqui, que a gente está quebrando a cabeça, esmiuçando, mexendo com neurônios para tentar identificar a profecia como um todo, mas essa ideia de apóstolo para hoje, de profeta para hoje, baseado em Efésios 4, o pastor Nicodemos destrincha direitinho, demonstrando que não tem razão de ser nenhuma alguém se intitular apóstolo e dizer, ó, igreja, eu quero que vocês me chamem apóstolo, porque eu sou apóstolo, não sou pastor, não. Aí é problema, porque há uma intenção por trás complicada. Agora, se pastor não está exercendo o seu trabalho de pastor, também cabe essa contestação que o senhor está fazendo. Ok. Bom, nós temos Obrigado. uma série de mãos levantadas. Eu espero que eu não tenha errado a ordem, mas a ordem que eu tenho aqui é o pastor Lorival, o irmão Carlito, a irmã Cristina e depois o pastor Danilo e o irmão Daniel. Então, o primeiro aí é o pastor Lorival, tá bom, pastor Lorival? Por favor, pode falar. Minha pergunta é rápida para o pastor Evaldo. Com relação ao apóstolo Paulo, a questão que ele não participou, né, da faculdade de Jesus ali nos 3 anos e meio, de andar com Jesus e conhecê-lo pessoalmente. Como que o pastor vê isso? Porque ele foge do padrão da descrição de Pedro, né? Que inclui esse aspecto aí, além do fator importantíssimo da ressurreição. Só um comentário sobre isso eu gostaria que o pastor
fizesse nesse sentido. O apóstolo Paulo, nesse contexto dos apóstolos, ele é atípico, né? Ele é distinto de todos os outros porque ele é o abortivo, o nascido fora de tempo. Ele não conheceu Jesus Cristo segundo a carne, ele diz, né? E ele tem um conhecimento do Cristo glorificado. É aquele que conversa com ele no caminho de Damasco, é aquele que o arrebata, aquele de 2 Coríntios 12, conheço um homem em Cristo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi arrebatado, ele passou um tempo com Cristo glorificado e não como os apóstolos, com o Cristo ainda encarnado no seu ministério. Então, ele acaba trabalhando mais do que eles todos. Ele se considera o principal dos pecadores porque ele perseguiu a igreja de Deus. Foi por isso que ele se considerou o principal dos pecadores. Mas ele fez primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, tudo indica que quarta viagem missionária. Ele evangelizou de Jerusalém ao Ilírico. Ele conseguiu. Paulo é encarado pelos filósofos e cientistas do mundo como o grande mentor do cristianismo, porque ele tem pelo menos aí umas 13 cartas, ele é quem mais escreve o Novo Testamento, então o cacife de Paulo está além. Agora, eu só encontro dificuldade em colocar Paulo como um 12º e excluir Matias. Eu não vejo o Matias excluído, eu vejo Matias acompanhando. Mas, porque Matias não ganhou destaque. Mas eu te pergunto, no livro de Atos, quem ganhou destaque? Todos os 12? Primeiramente, nos primeiros capítulos, Pedro e João. Depois, Paulo. Pronto. Você não tem Bartolomeu, você não tem Tomé, você não tem Judas de Tadeu, você não tem esses outros, eles aparecem mais com o número, 12. Os 12. É isso que aparece. Então, eles fizeram bons trabalhos. O Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica dele, narra a vida e morte de todos eles, mas o evangelismo deles, o trabalho missionário deles, o cumprir o ID deles, mas o destaque, a gente tem esses três. E João nem tanto, enquanto companheiro de Pedro ali, acompanhou em Atos, mas João, você tem João com 5 livros, né? Dentre eles o escatológico, o Apocalipse, e foi o último dos apóstolos, né? Ele morreu em 102 da era cristã, com farto de dias, né? Quando ele escreveu o Apocalipse, ele tinha 96 a 98 anos. Então ele já e foi o único apóstolo que não foi martirizado. Então, se a gente olhar o todo, Paulo, para mim, Paulo está além deles todos, mas é 12 mais um. É 12 mais um. Ok, me permitam fazer um pequeno comentário bem rápido. Eu assisti uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, acho que faz um mês aproximadamente, sobre o apóstolo Paulo. Eu não sei se alguns dos irmãos já tiveram a oportunidade de assistir essa mensagem. Se não tiveram, eu vou procurar. Eu aconselho vocês todos a assistirem. É uma mensagem de uns 50 minutos aproximadamente. É a maior e melhor mensagem que eu já ouvi sobre o apóstolo Paulo. Eu chorei, eu vibrei. É uma coisa assim impressionante, impressionante. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu considero assim, na minha humilde opinião, o maior pregador que nós temos hoje. Para mim, ele é o melhor. Ele prega. Tem outros muito bons também, como o próprio Augusto Nicodemos, mas eu acho ele muito bom. E a mensagem dele é maravilhosa sobre Paulo. Uma sabedoria assim impressionante, impressionante. Irmãos, não deixem de assistir. Eu vou botar esse link e vocês assistam. Ele falou 2 coisas, pastor Evaldo. A primeira coisa que ele falou, eu não sabia. Aliás, a gente passa batido, né? Que Paulo, depois que Cristo fala com ele, ele fica 3 anos, volta para a terra dele, não sei se é verdade ou não, para Tarso, fica 3 anos em Tarso, se preparando, porque ele não vai logo de cara para as viagens missionárias, como a gente acha, porque está lendo Atos, parece que é uma sequência, e não é.
ele fica 3 anos lá. E ele falou uma outra coisa, agora eu estou meio em dúvida também. Ele disse que ele leva 10 anos para começar a fazer as viagens missionárias. Aí eu fiquei em dúvida e não vou assinar embaixo porque eu preciso estudar também. Mas a mensagem dele é maravilhosa sobre Paulo, é uma coisa assim inacreditável. Eu considero Paulo, para mim, é o maior de todos ali, é o primeiro ministro do Evangelho, porque ele é fantástico mesmo. Mas a mensagem não existe nada igual. Por favor, eu vou colocar o link e se tiverem oportunidade, assistam, porque vale a pena mesmo. Irmão É Carlito, Gálatas 1, 17, 18 e 2, capítulo 2, verso 1. ah, Sobre os 3 anos que ele passou lá na Arábia e depois passados 14 anos que ele foi procurar o apóstolo Pedro, né? E aí eles sentaram juntos e ficaram naquela, mas você negou Jesus, não, mas você perseguiu a igreja. Então, bom, isso muito obrigado, pastor Ô, Lorival. Olha, Elias, só um 14 anos, comentário. olha que coisa, né? 14 anos, né? Depois que Cristo fala com ele, a preparação dele, né? Olha que coisa, né? A gente acha que falou, Cristo foi hoje, a semana que vem ele já saiu por aí. Não, é fantástico, olha, muito bom mesmo. Obrigado, Ô, pastor. Elias, Oi. cuidado, você está falando muito de presbiteriano aqui, hein? Irmão Carlito. Eu acho que eu vou passar a minha vez aqui, que já tá um pouco adiantado aí. O tempo ainda tem outros irmãos aí para Tá falar. bom. Eu vou falar Então, sobre o Salmo 51, ou, ah, aliás, o Salmo 41, né? Alguma coisa aqui que eu vi aqui a respeito de Aitofel, comparado com Judas, mas fica comigo aqui, mais para frente, quem sabe a gente... Vou passar para os irmãos. irmão Carlito, fique à vontade. O nosso grupo, uma coisa que eu sempre falo, nós não temos pressa. Se não der nessa reunião, vai ser semana que vem. É A gente não tem pressa, não, interessante, meu irmão. Pode é falar. interessante ele perguntar, viu? Pode perguntar, irmão. Pode Eu não perguntar, acho irmão. problema. Sobre Aitofel. Aitofel, estou perguntando aqui para o pastor, que já ouvi alguns comentários. Ele era tio de Betseba. É isso, pastor Evaldo? É, Ele criou Betseba. é a segunda vez que eu ouço isso esta semana. É isso. Eu não posso dogmatizar isso, né? Mas alguns ligam Aitofel a Batseba, né? A Batseba era mulher de Urias, né? E Hein, pastor Evaldo, só sim, desculpe aí. Recentemente eu preguei sobre Aitofel aqui na igreja e nos estudos que eu fiz, tem comentaristas que dizem que há uma possibilidade dele ter sido avô dela. E aí eles falam, se ele foi avô, por isso talvez ele estava descontente com Davi, porque ele foi conselheiro de Davi, né? é isso, interessante aí o que vocês estão colocando. Eu ouvi pela segunda vez aí, eu estou ouvindo dele ser tio. Agora o senhor já traz a ideia do avô. Então, essas questões genealógicas, elas são interessantes. Então, isso pode dar um motivo para o Aitofel ficar enraivado, porque Davi fez um negócio muito feio, né? Márcio e Moelle estavam falando, tá lendo a Bíblia agora a segunda vez, esse ano, né? Chocado com algumas coisas. A gente fica chocado também com Davi, né? Porque ele comete um adultério e ele ainda mata o marido, o esposo da irmã, porque ele queria que ele se relacionasse, né? Para esconder a besteira que ele fez. E ainda depois ele ainda dá uma carta na mão de Aitofel, ou de Urias, para Urias estava levando a sentença de morte, na confiança, ele não abriu, não leu e levou e entregou lá já. Então, é algo, mas Deus é tão maravilhoso que Davi não ficou. Natan foi lá, contou aquela parábola, né? E disse: Tu és este homem, né? Ele não tinha coragem de dizer de frente, mas ele contou a parábola lá da ovelhinha, né?
do rapaz pobre que tinha. Então, aquilo ali, aí Davi ficou furioso, esse homem tem que morrer, esse homem é você, Davi. E aí veio depois todos os problemas, as consequências do pecado de adultério e do pecado de assassinato. E aí vem outra coisa importante, né? Mesmo assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Exato. Davi disse: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Daí a gente tem o Salmo 51 para ele confessar seu pecado, e o Salmo 32 para ele dizer: bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado, e Deus não imputa maldade. E Davi é o grande rei, e alguns acham até que ele vai ser corregente com Cristo no milênio. Então, a misericórdia de Deus é tão grande, quando você pega as mulheres lá da genealogia, você tem Judá, está na genealogia de Cristo, se relacionou com Tamar, com o sogro. Raabe era uma prostituta. Batseba, o adultério de Davi. E Ruth, E aí você Ruth tem Moabita. Raabe, Ruth é moabita. E aí você vai para só Maria aí que está mais. Mas a raça, a árvore genealógica de Jesus, a gente falou as mulheres e os homens. Hein, pastor Danilo? E os homens, a situação desses homens, então a genealogia defeituosa. Veio o Filho de Deus para mostrar que o sangue dele cobre tudo, até a árvore dele. Então é isso, é misericórdia, como o Márcio fala sempre aqui, é graça. É graça, é graça, é graça. Tá bom. A outra coisa, pastor, a outra coisa é Judas. Os irmãos sabem que os discípulos eles não estavam interessados na morte de Jesus. Quando Jesus se apresenta e diz que vou ser crucificado, vou ressuscitar ao terceiro dia, nenhum deles acreditou naquilo que Jesus falou. Inclusive, Pedro foi um dos que levantou e falou que jamais, Senhor, nada disso vai acontecer contigo. E Pedro chegou até a dizer também que Jesus falou que que eles iam abandoná-lo, né? As ovelhas, que eles iam abandoná-lo. Pedro falou que jamais ele ia abandonar. E os outros também disseram a mesma coisa. Agora, teve um que foi Judas, e eu acredito que Judas acreditou no que Jesus falou. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso também. Porque Judas, ele simplesmente quis tirar proveito da morte de Jesus, traindo. Eu acredito que ele ouviu o que Jesus falou para ele e simplesmente, eu acredito que essa foi uma razão das quais ele traiu. Porque ele quis tirar algum proveito. Os outros queriam proveito no reino. E nenhum queria sentar à direita, outro à esquerda, e os outros todos não gostaram daquilo, que eles estavam esperando de fato o reino naquele momento. Mas na realidade, Judas não. Judas saiu e foi vender Jesus. Você tem alguma explicação sobre esse assunto? O senhor falou a coisa certa, todos traíram, né? Todos negaram, todos abandonaram, mas dos 12, Judas era o único que não era salvo, nunca foi salvo, né? Judas não perdeu a salvação. Jesus diz na oração sacerdotal: nenhum daqueles que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, Judas nunca foi salvo, e Judas era um Iscariotes, ele tinha em mente um Messias que já resolvesse os problemas políticos logo. E os apóstolos, claro que esperavam o reino messiânico, conclamaram Jesus, mas entenderam a mensagem de Cristo e eles prosseguiram com a missão, resultando na igreja. O Judas pode até ter crido, como o senhor falou, mas os objetivos de Judas eram outros. E essa é a razão da sua debandada, né? E acabou se enforcando, né? Esse foi o seu resultado final, que Pedro retrata muito bem,
que rebentou-se pelo meio, o preço o preço, ele comprou um campo chamado Aceldama e acabou tendo um fim triste naquele campo de sangue. É isso. Ok, irmão Carlito? Tudo certo? Ok. Tá bom. Irmã Cristina, depois pastor Danilo e irmão Daniel. Irmã Cristina. Tá sem som, irmã. A irmã tá sem o som. Desculpa, é só uma colocação sobre o que o Márcio falou, é a minha opinião. Porque, como ele falou daquele irmão que falou, não, mas em Efésios tem lá apóstolo, mas a igreja sobreviveu há tanto tempo sem isso, quando começou a nova onda, o neopentecostalismo começou de novo, começou os apóstolos, os profetas, o pai apóstolo, agora quer ser o patriarca. Não tem uma explicação. Ah, mas por que você quer ser chamado de apóstolo? O título, o dom não é para você, o dom é os outros que identificam em você. Eu sempre pensei assim. Você percebe, aquele irmão é professor, ele não é professor, mas ele tem um dom lá, olha o jeito dele, o outro é pastor. Então, não sei se esse irmão mas a maioria, creio, é vaidade. É como as pastoras, né? Não, mas eu sou. Mas me chama de pastora, que eu sou esposa do pastor. Fala, tá bom, quando eu for no consultório médico, eu vou chamar a esposa do cirurgião, a doutora cirurgiã, também é a esposa dele. Não é assim. Eu creio que é vaidade, sabe, Márcio? Há muita coisa. E você vai desculpar muita coisa na Bíblia, achando. Não estou dizendo que ele é. Mas quando você não quer nem o título, não precisa. Não precisa, os outros sabem que você é. Os outros sabem que você é missionário, que você é pastor, que você é evangelista, que você ama ensinar, e que você ama orar, que você ama ter o dom de misericórdia. É isso, sabe? Não contestando o que você falou, eu entendo. Mas para mim é muito claro. Quando a pessoa quer um título, é hierarquia mesmo, como o pastor Ivaldo falou. É uma questão. E quem é estudado, quem estuda um pouco a Bíblia, lê, sabe? Mas aquele que é mais simples na fé, ele vai achar que eu sou apóstolo. Ah, é Pedro. É igual Pedro, é igual Paulo, é igual. É isso. Fica confuso. Eu acho, né? É só uma opinião, tá bom? Se eu Tá estiver certo. errado, também me corrijam, por favor. E até Tá. o ministério, a ideia de ministério pastoral feminino é feminista, é progressista, é esquerdista, é aquela ideia que não tem base bíblica nenhuma. Porque tem deles que chamam até o apóstolo Paulo de machista. Então, mas na época do apóstolo Paulo tinha sacerdotisas de Afrodite e de Diana dos Efésios, eram pastoras lá da comunidade, sacerdotisas. E a Igreja de Cristo, no ministério do Antigo Testamento, você não tem sacerdotisas no processo. E, à luz da Bíblia, não há base nenhuma para mulher pastora. Então, eu concordo com a irmã, tem muita vaidade nesse processo, tem que ter muito cuidado com essas coisas todas, para que, ao invés de haver aperfeiçoamento dos santos, você tenha o desregramento de muitos que se dizem santos por conta de uma vaidade que não expressa o que a palavra de Deus ensina. Então, é melhor a gente ter a humildade de ficar com a palavra de Deus. Eu particularmente, eu já, de vez em quando, me dá calafrios quando alguém me chama de pastor, porque ser comparado ao sumo pastor, Jesus Cristo, já é um privilégio muito grande, muito maravilhoso, que eu não mereço. Eu não acho que eu mereço ser chamado de pastor, mas Deus nos chamou e a gente está aqui. Mas eu acho que o ministério pastoral é muito alto para a gente. Então, para que outros, achando que tem uma altura maior, se a gente já tem isso? Acho que o melhor nome que a gente deve buscar sempre e está sumindo, viu? Sumindo, é ser chamado de servo de Deus. É verdade. Servo de Deus Amém. é o título que a gente deveria buscar para a gente. Servo de Deus.
Aí tem o Paulo César, do Logos, né? Ainda veterano aí. Ele tem uma música que diz: apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Vamos pegar as bacias de água para lavar os pés dos outros, Amém. figuradamente falando. Amém. 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 Amém, pastor. Pastor Danilo, sua vez. Ah, Demorou um pouquinho, ainda mas chegou, né, dentro, pastor? Chegou, pastor. desculpe, Demorou um pouquinho, mas chegou, né? não, foi tudo para acrescentar. Ainda dentro dessa questão, irmãos, eu acredito, assim como o Márcio bem colocou, que o uso da palavra apóstolo, sim, poderia ser encaixado dentro do nosso contexto, que ela significa simplesmente enviado, comissionado. Então, se alguém é chamado para uma obra especial, aplicado em determinado evento e assim por diante, a gente poderia fazer uso da praticidade da palavra. Agora, quando a gente está tratando do ofício apostólico, eu, de fato, considero que isso está fechado apenas para os 12 mais um, como o pastor Evaldo bem colocou. E a Bíblia traz evidências disso, através do próprio apóstolo Paulo. Porque eu me lembrei de um texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, bem na introdução da carta, onde Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando eu leio isso, eu também me lembro de Atos capítulo 13, porque na praticidade da palavra, Paulo também foi comissionado pela igreja de Antioquia, assim como Barnabé. Por esse motivo que o texto bíblico considera Barnabé, também como o pastor Evaldo citou, como um apóstolo enviado, mas não ligado ao ofício. Por quê? Porque, como Paulo bem diz aqui nesse versículo de Gálatas, há um fator especial aí que nenhum outro conseguiria se encaixar, que é o fato de ter sido chamado diretamente e pessoalmente por Cristo Jesus. Todos nós recebemos o ID, como foi bem colocado por Márcio também. Todos nós fomos chamados e comissionados a pregar o Evangelho, mas nenhum de nós foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E isso é algo que está relacionado apenas aos 12 mais um. Eis o motivo do porquê Paulo ele fez tanta essa ênfase, por exemplo, na carta de 1 Coríntios, porque alguns ali dentro de Corinto, eles duvidavam dessa autoridade que foi dada aos apóstolos. E aí eu entendo também que aquele texto de Efésios capítulo 4, ele está falando justamente dessas diferentes classes oficiais dentro da igreja. Apostolado, 12 mais um, mestres, pastores, evangelistas e assim por diante. E aí, para fechar a ideia, eu acredito que a Bíblia também ela traz a evidência de que os dons apostólicos, os dons da igreja primitiva, alguns deles, de acordo com o tempo, iriam cessar. Tanto que, quando chegamos em 98, já dentro do contexto do Apocalipse, alguns deles não existem mais. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai usar dois exemplos ali de profecias, revelações, dizendo que alguns iriam ficar inativos, outros iriam deixar de existir como o dom de línguas. Então, o fato de a Bíblia dizer que existem dons, não necessariamente quer dizer que eles são úteis ou estariam em atividade hoje. Então, a gente precisa entender o período de tempo, entender todas essas questões para justamente não se deixar enganar por esses falsos apóstolos, né? Porque, por exemplo, o pastor Evaldo também citou Valdemiro Santiago. Ele diz claramente que viu Jesus Cristo ressuscitado numa visão que teve na África e tudo mais. Irmãos, convenhamos, como foi também dito por irmã Cristina, a igreja passou muito tempo sem qualquer tipo de evidências de dons, como aconteceu na igreja primitiva, e só a partir de 1912, a Rua Azusa, que isso começou a surgir assim num boom, como se fosse uma novidade e tudo mais. Então, a gente tem que se policiar realmente para não se deixar levar por esse tipo de argumento, né? Agora, pastor Evaldo, se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a Judas. É uma pergunta que sempre me fizeram, eu sempre tentei responder, mas é aquele tipo de resposta que você dá e depois você pensa, será que é isso mesmo? Judas poderia se arrepender, pastor? Olha, esse campo que abrange
dados que a gente pode ver assim. De um lado, Jesus Cristo dizendo: Filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele que trai o Filho do homem, melhor lhe fora colocar uma mó de atafona no pescoço e atirar ao mar. E aí depois daquele texto que a gente citou há pouco, da oração sacerdotal, quando ele diz: ninguém se perdeu senão o filho da perdição, para que a escritura se cumpra. Então, tem dois filhos da perdição da Bíblia. A gente pensa no escatom, né? Só eles. Também são os únicos que o diabo possuiu. Ele não entrou mais em ninguém. Até agora, só em um até agora. Foi Judas. Depois que Jesus deu um bocado, o Satanás entrou nele. E depois Paulo, em 2 Tessalonicenses, vai falar do filho da perdição, que se opõe a tudo que se chama Deus é objeto de culto, e pelo escatom, lá em Apocalipse 12, o dragão vai entrar no anticristo, do capítulo 12, 13, ele vai possuir. Ele possuiu Judas, então só há duas casas para ele. Uma casa chamada Judas e outra casa chamada o anticristo. Se eu me perguntasse assim, esse segundo filho da perdição, ele tem como ele se arrepender? Eu estou na mesma vibe aí. Para mim, nem Judas, nem eles já foram, já houve, a Escritura já decretou aí a condenação dos dois. Então, eu não creio que eles teriam condições de se arrepender, não. A palavra usada para ele lá em Mateus 27 é a palavra metamelomai, que é a palavra remorso. Judas, arrependido, jogou as moedas lá nos pés do sacerdote e foi se enforcar. Não é metanoia. Metanoia é o arrependimento, que é a mudança de coração, sentimento, vontade, volição e mudança de intelecto, né? A mudança é intelectual, é sentimental e a mudança de vontade. Isso é metanoia, que está lá para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então, o arrependimento segundo Deus não chega ao coração de Judas. Em Judas a gente só encontra o remorso. Então, eu não acho que no projeto de Deus, no plano de Deus, eu não vejo lugar para arrependimento, nem possibilidade de arrependimento, nem para Judas, nem para o anticristo. Todos os dois usados pelo cão. Então, não tem jeito. Obrigado, pastor. Tudo bem, pastor Danilo? Fechou? Então, irmão Daniel, e vai ser a última, né? Do dia, que já são Bom, 22, 22. Vamos fechar com o irmão Daniel, tá bom? Irmão muito Daniel. bom. Então, o pastor, são duas coisas que eu queria falar, né? A primeira é se há possibilidade de nós usarmos o texto de Efésios, capítulo 4, no passado, seria um passado contínuo, o tempo do verbo, né? Então, Deus deu uns para apóstolos. Tá certo, já foi lá atrás. Uns para profeta, outros para doutores. Ou é necessário ser interpretado o presente contínuo? Muito interessante sua pergunta. É, Efésios 4, o texto de Efésios 4, de 8 a 12, ele tem uma relação forte com o Salmo 68, 18, porque mais uma vez, citação do Salmo. sim, E sim. lá diz que ele, subindo ao alto, levou cativo O o cativo, o cativeiro, cativeiro. e lá diz assim: recebeu homens como dons. Recebeu homens como dons. Paulo já faz uma pequena alteração aí, né? Não tem nada a ver com questão de que Paulo torceu o texto, não, mas Paulo usa deu dons aos homens. Lá diz É, recebeu, usou a homens como dádivas no hebraico, né? Então, assim,
é bom a gente entender que, por exemplo, apóstolo é para a era do Novo Testamento, mas esses apóstolos eles são antes da igreja, como nós falamos. Então, Tá. subindo ao alto, ele subiu ao alto, a gente entende com a ideia da sua ascensão, né? Quando ele se assenta à direita de Deus. E aí ele dá dons para o aperfeiçoamento dos santos. Ali em Efésios 4, não são citados todos. Eu estou com o pastor Danilo, ele está trazendo ofícios, né? Ele está trazendo ofícios, né? São os homens dons, irmão Elias. Eu acho interessante, o diácono não é um homem dom, porque o diácono é escolhido pela igreja, enquanto o pastor é escolhido por Deus. Estou com o irmão Márcio, não é o seminário que forma pastor, não. Não. Sempre eu tenho dito isso, e hoje até mudou a configuração, porque hoje os seminários também preparam pessoas para a escola dominical, para outros ministérios que não. Antigamente, o povo até chamava, que eu não gosto muito, chamava o seminário de escola de profetas. Para mim, o dom da profecia é diferente do dom do pastorado. Para mim, pastor é pastor, profeta era profeta. O profeta ele pode ser equiparado ao sacerdote. O sacerdote falava a Deus em nome dos homens, e o profeta falava aos homens em nome de Deus. Mas o profeta, ele recebia a palavra de Deus, diretamente de Deus, e passava aos homens. O pastor não faz isso. O pastor tem que pegar a palavra de Deus, estudar e pedir iluminação para passar para o povo. Então, é diferente. E o pastor não dá só a palavra. O pastor também tem... Se a gente pensar dos profetas, o pastor tem uma missão muito mais árdua. A missão do pastor é muito mais difícil do que a do profeta. O profeta chegava lá, dava o recado e pronto. A gente não, a gente dá o Pastor recado, Evaldo, recebe, é como médico, tá dormindo, daqui a pouco o Márcio liga, pastor, faleceu aqui minha sogra, Deus livre, viu, Márcio, agora, faleceu minha sogra, não, é isso, o pastor é tem que isso. fazer o funeral, o pastor tem que ir lá no hospital, já visitou, tem que ir lá no hospital, tem que ir com o Márcio na funerária, Márcio está desnorteado, aí tem que pegar, não, Márcio, deixa que eu cuido, vai na funerária. Cuidar de pessoas, pastorear, se você faz o paralelo cuidado bem. com o pastoreio do rebanho, é muito óbvio, é que as pessoas não pensam, mas pastorear é cuidar do rebanho. Ensinar, pregar, está descrito que são outras atividades. Nem Faz todo parte, mundo né, de do gente. ministério dele, mas não é só. Não, então, mas isso é colocado por homens, não é isso descrito lá, porque quem ensina é mestre. O mestre é para ensino, não é o pastor para ensino. É que aqui a gente fez essa junção. Tem pastor que eu estou tomando para mim isso aqui, porque você está falando, porque eu ainda tenho que ser pastor mestre no seminário. Não, mas aí é acúmulo de função, né, pastor? Porque assim, tem gente que não tem, ó, e é verdade isso que eu vou dizer por experiência, tem gente que não tem a menor condição de ser considerada pastor, mas é um exímio ensinador da palavra. Sim, então, e tem pastor que só está com seminário, que não pastoreia. Exato. Mesmo. Pois é, e isso é pastorear ou isso é o dom de mestre? Ele é um pastor então, mestre. Assim, exatamente. É pastor mestre porque ele ensina, mas pastorear é cuidar de gente. E tem um monte de pastor que não tem a menor habilidade, muito menos dom de cuidar de gente. E já tem outro que é o que você falou, já tem outro que está ali cuidando do rebanho, que seja 30 pessoas ou 20, ele está ali há muito tempo e muitas vezes não teve condições de ir a um seminário e está ali fazendo uma obra maravilhosa. Maravilhosa. Então, assim, é isso mesmo. Alguém me perguntou, porque tem um negócio aí chamado de que a pessoa, irmão Elias, chega assim, fez o seminário, se formou, pode chamar de pastor. Não pode chamar de pastor, você se formou em teologia, eu posso lhe chamar de teólogo, mas você só é pastor se você está à frente de um rebanho. Por isso que eu sou a favor da ordenação do pastor, porque temos que ordenar o pastor. A imposição de mãos é sobre o pastor. Não é porque se formou, mas é da igreja do irmão Elias, está lá, não pastoreia nem a igreja diz, não, você se formou, agora você vai ser ordenado. Não é OAB, não é CREA, não é CREMEB, é pastor. É isso mesmo. Ô, Márcio, e dentro do que você falou, eu conheci
eu tive um pastor na minha igreja, pastor Diniz, pastor Darius Macallan, não sei se alguém conheceu, e Eu ele, conheci. você conheceu? Ele, ele não ensinava, o dom dele era pregar, ele pregava maravilhosamente, era um evangelista, e ele falava para mim, ensinar eu não gosto. Nunca deu aula para classe de homens para ninguém, mas era um pastor maravilhoso, meu Deus do céu. Pastor Lorival, por favor. Eu falei, aí a gente, Então, o nosso tempo já chegou ali, mas vamos lá, pastor Lorival. então, eu não ia falar nada, mas diante da discussão, sou obrigado. Primeiro que o seminário não é de todo desnecessário. Eu concordo que nenhum seminarista sai do seminário pastor. Isso, para mim, me dá arrepio quando alguém sai do seminário e já quer se impor como pastor para um rebanho, né? Para uma igreja e coisa assim. Eu concordo que o pastor é um teólogo, né, que estudou e que, uma vez inserido no convívio do rebanho, o rebanho identifica ele como pastor. Ele entende que ele tem o chamado, ele tem as qualificações, ele tem a habilidade para cuidar das pessoas, né, como o Márcio está colocando aí. E, então, né, olhando para mim, eu não tinha a mínima condição de cuidar de pessoas se eu não tivesse passado pelo seminário. Eu fiquei 5 anos dentro lá do Instituto Bíblico Maranata, um curso de internato, não é de você ir na escola à noite, estudar, depois vir para casa, cuidar dos afazeres, não, lá é 100% convívio com outros seminaristas, com professores, com as atividades, enfim. Então, me ajudou muito. Ainda hoje eu me lembro de muitas coisas que aprendi, né, no seminário para essa finalidade de cuidar do rebanho. Isso foi colocado de uma forma muito pontual. E também é no seminário, muitas vezes, que nós encontramos o nosso dom ou a nossa habilidade, né? Porque nem sempre você consegue fazer uma coisa que você gostaria. De repente, você se identifica melhor com uma outra habilidade, né? No caso do trabalho missionário. Vai começar do zero, vai iniciar uma congregação, vai organizar aquilo, vai fazer crescer, vai plantar a igreja, né? Então, esse é o trabalho que precisa de apoio, porque nenhum pastor tem autossustento assim de início. Então, eu vejo o curso teológico de uma forma muito, não estou desqualificando os leigos. Conheço pessoas que têm habilidades para pregar, para ensinar até, né? Mas para fechar, para concluir aqui a minha fala, eu creio que não é diferente pastor e mestre. Pelo que eu já estudei, pelo que eu já analisei tudo, pastores que são mestres. Para mim, pastor, ele tem obrigatoriamente que saber ensinar. Se o pastor não sabe ensinar, para mim, assim, ele não é um pastor, o bispo, né, o supervisor do rebanho, o cuidador ali. Eu acho que o ensino é a maior necessidade da igreja, sempre foi em todos os tempos. Então, esse é a minha opinião sobre o assunto. Ok, pastor Excelente. Lorival. Eu só vou discordar um pouquinho, mas fica para a semana que vem, porque o pastor Luiz, que o Márcio conheceu também, ele não gostava de ensinar. E a igreja de Lajeado foi a maior igreja batista regular debaixo da mão dele. Mas fica para o futuro, para uma outra história. E vamos encerrar mais uma vez, foi uma terça-feira maravilhosa, Excelente, realmente irmão Elias. incrível. Só, Ah, só uma fala rápida. Excelente a colocação do irmão pastor Lorival, só para a gente entender, quando a gente falou aqui, não está desqualificando o seminário, não. Eu ensino no seminário há anos e o nosso seminário ainda ensina de graça. A gente paga para ensinar.
Nós não cobramos um centavo de quem estuda no nosso Instituto Bíblico aqui. Um centavo. E nem no Escatom. E o que eu quero dizer, mas eu estou dizendo isso, eu sei que tem seminários que cobrem e precisam, mas a gente atendeu a filosofia de Cristo que diz: de graça recebeste, de graça dai, porque eu digo que a ideia é como se a gente pagasse para ensinar, mas eu sou beneficiado, porque na minha igreja, muitos estão no seminário, outros já se formaram. Quando eu estive doente, que passei um ano me tratando por causa do câncer, quem tomou conta da igreja brilhantemente e não sentiram nem minha falta tanto foram eles. Então, a gente recebe. Agora, é claro, meus irmãos, que está lá escrito: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o seminário nos dá ferramentas para a gente manejar bem a palavra da verdade, porque, como o irmão colocou bem, então pense na questão secular: como é que eu como é que eu vou fazer direito, ou como é que eu vou ser advogado sem fazer direito? Como é que eu vou ser médico sem fazer medicina? Como é que eu vou ser dentista sem fazer odontologia? Como é que eu vou ser pastor sem fazer seminário? Mas isso cabe, pastor Evaldo, isso cabe no nosso contexto hoje. Na história da humanidade, se você pegar de Jesus até hoje, não era bem assim. A gente tem que lembrar dessas coisas. Se o senhor pensar, quando Jesus Cristo pegou os 12, ele deu um seminário de 3 anos e meio. Ele ensinou. Isso, ali foi um seminário dele. Um seminário. Pastor Evaldo, eu também teve um mestre. As universidades pegam como exemplo esse período, 3 anos e meio, 4 anos para os cursos, porque o mestre dos mestres deu esse exemplo. Então, vejam bem, não estamos desqualificando aí o pastor Lorival, quem está ali cuidando da igreja não passou por seminário, mas é muito maravilhoso a gente poder. Isso aqui que a gente está passando aqui é um seminário, né? Eu diria que eu vou colocar lá no nosso vídeo lá que o apóstolo Evaldo estava, agora vai ser apóstolo, pastor, professor e escritor Evaldo. Vai ser lá no YouTube, viu, pastor? Não, ele também, viu, irmão? Ele também teve um mestre por excelência que eu conheci, que foi Pastor Xavier. Ele É o sabe meu muito bem. Gamaliel. Foi o meu Oi? Gamaliel. O seu Gamaliel, não é? Foi o meu Gamaliel. E eu digo aos irmãos que é muito. Olha, tivemos aqui uma lâmina de slide para o nosso missionário Hernandes, né, que está aqui participando. Tivemos uma lâmina de slide, tinha muitas, mas foi lá e endossou lá as coisas. E foi maravilhoso tudo isso que a gente discutiu. Foi uma benção, eu acho que assim, Amém. missão cumprida em tudo isso aí, viu? E as perguntas, as colocações de cada um de vocês foi maravilhosa, a começar por Márcio. Muito bom. Mais uma vez foi uma bênção, realmente. Muito obrigado, irmãos. Foi uma bênção poder participar. Então, nós vamos encerrar com uma oração. E a nossa oração final hoje é Pastor Ulisses, tá bom, Pastor Ulisses? Por favor. Oremos. Pai maravilhoso, quero chegar na tua presença em oração, grato, imensamente grato ao Senhor. O Senhor tem nos dado capacidade, condições e sabedoria, ó Deus, para estudarmos um estudo tão profundo como estamos fazendo, ó Deus, no Escatom. Que maravilha. Minha oração hoje é para que o Senhor nos perdoe como temos perdoado os nossos devedores, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, ó Deus, e nos livre do mal, que o Senhor nos abençoe, nos guarda e faça resplandecer, ó Pai, o seu rosto sobre nós. Sim, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o seu rosto e nos dê paz. Sim, ó Pai, precisamos de paz agora e sempre. Também, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja expandindo as nossas oportunidades e o nosso impacto de tal maneira que possamos alcançar mais vidas para a tua glória, ó Pai. Permita, Senhor, que venhamos fazer mais na obra do Senhor. Sejamos relevantes
diante da sociedade que nos cerca. É a nossa Amém. oração e súplica no nome de Jesus. Amém. 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 Bem, Obrigado, irmãos. Boa noite. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite, obrigado. irmãos. Abraço a todos. Gente. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Bom descanso. Missionário Hernandes, seja bem-vindo, viu? Espero que tenha gostado. obrigado. Foi um prazer estar com vocês, viu? Obrigado. irmão. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Pastor Dilson, boa noite, Pastor Dilson. Boa noite, meu irmão. Bom descanso. Obrigado igualmente.